Fala, galera do Matemática Bisurada, tudo bem? Professor Marcelo Jardim. Hoje nós vamos focar nesse assunto aí de progressão aritmética, né? Isso tem caído nas provas, na sua prova, na prova que você vai fazer, tá? E mais uma vez, qual é o nosso objetivo aqui do Matemática Bisurada? Facilitar a sua vida. Tá? Porque é fato, né, que quando você vai estudar esse assunto de progressão aritmética, você fica pautado em algumas fórmulas. E eu não acho isso ruim. Tá? Eu tenho falado isso até no dia a dia, né, nas turmas presenciais. Mas veja bem, o nosso objetivo aqui é funcionar como agente facilitador da sua vida. Então, se eu puder evitar a utilização de uma fórmula, é claro que eu vou evitar. É menos uma fórmula para eu memorizar, para eu decorar. E vai que eu esqueço a fórmula lá no dia da prova. Como é que eu vou fazer? Então, nosso objetivo aqui a gente vai trabalhar esse assunto de progressão aritmética, tá? E a gente vai seguir um roteiro, tá? Você vai ter esse roteiro aí. A gente vai começar com progressão aritmética, depois progressão geométrica e passo a passo a gente vai dando continuidade aí, né, ao conteúdo programático referente à prova que você vai fazer. Mas a gente vai procurar facilitar a sua vida. Então, você vai perceber que as aulas, né, essas aulas elas vão ser diferentes. Eu não vou encher o quadro de teoria para depois praticar. Não. Né? E eu tenho, né, levantado essa bandeira aí nos online. Eu acho que a gente já através da questão, a gente tem que mostrar como a teoria funciona. Exatamente essa é a minha proposta, a proposta do professor Isidoro. Tá? A gente já vai trabalhar a síntese teórica acoplada, associada, linkada à questão. Isso vai facilitar o teu processo de entendimento, isso é fato. Então a gente tem aqui uma gama de questões que vão ser resolvidas, né, baseado numa síntese teórica, é fato, mas você já vai ver a aplicabilidade da síntese teórica em cima das questões. Tudo bem ou não? Tá. Bom, dá uma olhadinha nessa primeira questão que você tem aí. Beleza ou não? Tá, dá uma olhadinha nessa primeira questão que você tem. O 18º termo da progressão. Legal essa questão, tá? Ele te dá uma progressão. Jardim, mas como é que eu olho para essa sequência e sei que ela é uma progressão aritmética? Eu sei que ela é uma PA. Porque, veja bem, o cara está falando, eu quero o 18º termo dessa sequência. Qual é a característica? O que caracteriza uma PA? O que caracteriza uma progressão aritmética? Como é que eu olho para uma sequência e sei que essa sequência é uma progressão aritmética? Evidentemente, ela deve ter uma característica. Aliás, a PA ela é uma sequência padronizada. Não é difícil você perceber um detalhe interessante. Ó. Quando alguém te dá essa sequência aqui, ó, 5, 8, 11, 14, 17, você não precisa ser PhD em matemática para você perceber que existe um padrão na formação dessa sequência. Veja bem, de 5 para 8, tá, há um aumento de quantas unidades? De 3 unidades. E vou ver se isso se repete. Olha só, de 8 para 11 aumenta 3, de 11 para 14 aumenta 3, de 14 para 17 aumenta 3. Já percebeu um detalhe interessante? Veja bem, essa sequência, ela não segue uma lei de formação maluca, né? Ela não é uma sequência porra louca. Perceba que de um termo para o outro, há sempre um aumento de quantas unidades? De 3 unidades. E esse aumento, ele não muda, esse aumento é constante. Veja que do 5 para o 8 aumenta 3, do 8 para o 11 aumenta 3, do 11 para o 14 aumenta 3, do 14 para o 17 aumenta 3. Ah, calma lá, Jardim. Então já percebi, é uma sequência que tem um aumento constante. Exatamente, a batida cardíaca dela é constante. Veja bem, essa sucessão de um termo para o outro, há sempre um aumento de quantas unidades? De 3 unidades. Então, esse aumento de 3 unidades caracteriza, e esse aumento é constante, é importante ressaltar, isso não muda, tá? Que a galera, isso lá na frente mudar, não vai mudar. Esse aumento constante recebe um nomezinho. Ele é chamado de razão da PA. Então, veja bem, a gente pode falar que isso aqui é uma PA cuja razão é uma PA cuja razão é igual a quanto mesmo? Uma PA cuja razão é igual a 3. O que significa isso? Falar que é uma PA cuja razão é igual a 3. É que ela está aumentando de quanto em quanto mesmo dia, ela está aumentando de 3 em 3. Jardim, ela aumenta de 3 em 3. Ela poderia diminuir? Claro, ela poderia diminuir, né? Ela poderia diminuir. Por exemplo, não está dentro dessa questão, mas já que a gente está fazendo um paralelo da síntese teórica com a questão, por exemplo, se eu tenho uma sucessão desse tipo aqui, por exemplo, ó, 19, por exemplo, 17, 15, 13 e vai por aí afora, tá?
Perceba que essa sequência também é uma progressão aritmética, só que os termos não estão aumentando, os termos estão diminuindo, tá? Veja bem, ó, de 19 para 17 diminuiu de quantas unidades? De 2 unidades. De 17 para 15 diminui de 2. De 15 para 13 diminui de 2. Existe um padrão, sim, existe, tá? Essa sequência, os termos dessa sucessão, eles estão diminuindo de quanto em quanto? Eles estão diminuindo de 2 em 2. Pode acontecer isso, tá? Nesse caso, é uma PA de razão, é uma PA de razão igual a quanto mesmo? Ó? É uma PA de razão igual a menos 2. Uma PA de razão igual a menos 2. Ah, então calma aí, deixe-me só organizar as informações. Organize-as, tá? Quando a razão é positiva, né, os termos aumentam. Exatamente. É a tal da PA crescente. O que é uma PA crescente? Tá? É a tal da PA crescente. Jorginho, o que é uma PA crescente? Né? A razão dessa PA ela é positiva. Tá? Veja que razão igual a 3. Significa dizer que os termos estão aumentando. E é uma questão lógica, é uma questão de bom senso. Vê se você concorda comigo. Se os termos estão aumentando, a razão é positiva, a PA é crescente. Se os termos estão diminuindo, a razão é negativa e, nesse caso, a PA, ela é o que mesmo? Ela é uma PA decrescente, para você ter uma ideia. Beleza ou não? Tá? Então, o que eu estou fazendo nesse primeiro momento? Apresentando para você a pessoa da progressão aritmética. Ó, muito prazer, essa é a PA. Pode ser crescente se a razão for positiva, pode ser decrescente se a razão for negativa, pode sim. Se os termos aumentarem, a razão é positiva, ela é crescente. Se os termos diminuírem, a razão é negativa, ela é uma PA decrescente. Então, veja bem, a progressão aritmética ela é uma sequência padronizada. Ela não vai, né, do jeito que a vida vai levar, não é isso. Ah, deixa a vida me levar. Não é assim. Ela tem um padrão, e esse padrão ele é constante. Aqui ela está aumentando de 3 em 3, a razão é 3. Aqui ela está diminuindo de 2 em 2, de 2 em 2, a razão é igual a menos 2. Então, já guarda isso daí, porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar a sequência, né, que eu estou trabalhando no momento. Agora, veja bem, a gente ainda não resolveu a questão, a gente só está dando aquela palhinha teórica. Agora, o que a banca está pedindo nesta questão? Especificamente, o que ela falou para a gente sair nessa questão? O 18º termo da PA. Caramba, Jorginho, a banca está pedindo o 18º termo dessa progressão aritmética. Jorginho, há 2 caminhos aqui, vê se você concorda comigo. Fala aí que eu vou ver se eu concordo contigo. Eu percebi que essa sequência está aumentando de 3 em 3. Pô, o 18º cara tá logo ali, tá logo ali, né? Eu não poderia ir aumentando de 3 em 3? Claro que eu poderia aumentar de 3 em 3. Aliás, se em dia de prova eu não tivesse recurso, né, matemático algum para resolver essa questão, eu aumentaria de 3 em 3. Pô, o 18º termo tá logo ali. Só que esse não é o objetivo. Aqui a banca está pedindo o 18º termo. Mas e se a banca, por exemplo, pedisse um 1000º termo, 100º termo? Imagina a demanda que isso não causaria em dia de prova para você. E a prova não é feita só dessa questão, é importante ressaltar. E aí a gente vai desenvolver uma técnica sem a utilização de fórmulas, isso é importante, tá? Existem as fórmulas, é claro que existe, e eu não estou, né, desmerecendo as fórmulas, ou quem utiliza as fórmulas, eu só estou querendo ganhar tempo. E aí eu queria que você guardasse 2 coisas interessantes, ó. Quais são os protagonistas de qualquer PA? Os 2 caras mais importantes. Em qualquer PA, os 2 caras mais importantes, em qualquer progressão aritmética, o A1 e a razão. Jardim, você está dizendo para mim que eles são os protagonistas da PA? São os protagonistas da PA. Tá? Se você tiver o A1 e a razão na palma das mãos, você tem o domínio de toda a PA, você vai dominar sobre esse assunto da PA. O A1 é o primeiro termo, e o R é a razão, é de quanto em quanto ela caminha, né? Ela pode ter um caminhar positivo, pode ter um caminhar negativo, né? A gente já viu isso, tá? Mas esses 2 caras, eles são os protagonistas aí da PA. Tudo que nós fizermos, façamos, em regra geral, pensando nesses 2 caras, porque eles são os protagonistas. O A é o primeiro termo, é o início da sequência. E o E é a razão, é o comportamento dela, saber de quanto em quanto ela está caminhando. Eles são os protagonistas. Aqui na nossa questão, o nosso primeiro termo, aqui, ó, o nosso A1, o primeiro termo da nossa sucessão, aqui o nosso A1 vale 5, né? A PA inicia pelo número 5. E a
gente já viu a razão é igual a 3. Agora, o que a banca está pedindo para você calcular? A banca está querendo que você calcule o A18, né? O 18º termo dessa sucessão. É isso que a banca quer que você calcule, o A18. E aí, qual é a brincadeirinha? Toda vez que a banca pedir para você calcular um termo qualquer de uma PA, você vai fazer uma brincadeirinha, vai usar o teorema do passinho. É uma brincadeira que a gente faz para evitar a memorização de fórmula. Já tinha o teorema do passinho, a gente chama isso mesmo, teorema do passinho, tá? Vou botar aqui só para você entender, ó. Teorema, é claro que não existe esse teorema, né? A gente faz essa brincadeira, teorema do passinho, né? Não existe esse teorema. A gente faz essa brincadeira para você não esquecer no dia da prova. Eu usei o teorema do passinho, né? Jorge, o que é o teorema do passinho? Ele te ajuda a calcular sem, evidentemente, a memorização de fórmula, ajuda a calcular qualquer termo de uma PA. E a gente vai ver que isso também acontece lá na PG. Mas, Jorginho, em que consiste esse teorema do passinho? Lembra que tudo na vida começa com o primeiro passo. Por exemplo, para você estar aí agora assistindo a essa videoaula, ou para você estar, né, fazendo um concurso, né, você teve que ter dado o primeiro passo, você teve que ter tido iniciativa, senão você não estaria aí agora. Tá? Quando eu falo teorema do passinho, eu quero dizer o seguinte, que tudo na vida começa com o primeiro passo. E aqui, diga-se de passagem, o nosso primeiro passo vai ser o A1. O A1 é o início da tua jornada, é o início da sua caminhada. Tudo na vida começa com o primeiro passo. Quando a banca pede para você calcular o A18, a que conclusão você vai chegar? Que a tua jornada, e olha só como é que é uma questão lógica, uma questão de bom senso. Quando a banca pede para você calcular o A18, a banca está querendo dizer o seguinte, que a tua jornada, a tua caminhada, a tua trajetória de vida, ela vai ser formada por 18 passos. Mas veja bem, ninguém dá 18 passos se antes não tiver dado o que mesmo? O primeiro passo. Para eu dar 18 passos, eu tenho que dar o primeiro passo. Como é que você vai dar 18 se você não der o primeiro passo? Por isso que a gente chama essa brincadeirinha de teorema de quem mesmo? Do passinho. Usa bom senso? A 18 significa dizer que eu vou ter que dar quantos passos? 18. Tudo na vida começa com o primeiro passo. Já dei um passo. Para completar a minha jornada, estão faltando quantos passos? 17 passos. Caramba, Jardim, é só isso? É só isso. Calma que ainda vou complementar. Mas intuitivamente é só isso. Opa, a 18 significa dizer que eu tenho que dar 18 passos. Opa, tudo na vida começa com o primeiro passo. Já dei um passo para completar a minha jornada, faltam 17 passos. Só que não esqueçam que cada passo que eu dou é constante. E esse passo constante é chamado de quê mesmo? Esse passo constante é chamado de razão. Estou aqui, dei o primeiro passo, dei o segundo passo, dei o terceiro passo. De passo em passo é de razão em razão. Então, faltam me dar 17 passos, e esses 17 passos, eles são do tamanho de quem mesmo? Da razão. E aí surge, né, a brincadeirinha do teorema do passinho. Quem é o A18? É o A1 mais 17R. Por que R? Porque de passo em passo eu tô dando um R, né? Ó, daqui para cá R, daqui para cá R, daqui para cá R, daqui para cá R, que é a razão, a gente já viu isso daí. Essa brincadeirinha, ela é chamada de teorema do passinho. Só para exemplificar. Por exemplo, você tá lá fazendo uma prova, o cara pede para você calcular o A50. Jardim, o que é o A50? A tua jornada vai ser formada de quantos passos mesmo? De 50 passos, tá? A tua trajetória de vida, ela vai ser formada de 50 passos. Não esqueça que tudo na vida começa com o primeiro passo. Para eu dar 50 passos, antes eu tenho que dar o primeiro passo. Já dei um passo, já para completar minha jornada, faltam quantos passos? 49. É uma questão lógica, uma questão de bom senso. São 50 passos, já dei um, faltam 49. Esses 49 passos que eu vou dar do tamanho da razão. Então faltam 49R. Tá aí. Essa brincadeirinha é o que a gente chama de teorema do passinho. Tudo na vida começa com o primeiro passo. São 50, já dei um para completar minha jornada, faltam 49 do tamanho da razão. Se você fizer isso, você vai ver como a sua vida, né, vai ficar facilitada. E esse é o nosso objetivo, funcionar como agente facilitador. Quer dizer que eu não preciso guardar aquela fórmula do termo geral? Não. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a... Não. Basta que você guarde o teorema do passinho. E veja bem, olha como é que esse teorema é interessante. Quem ele está usando aí para te ajudar? O A1 e a razão, que são os protagonistas da progressão aritmética.
E você vai ver que várias questões eu vou resolver usando o teorema do passinho. Várias questões, até questões que você de repente acha que são complexas, elas podem ser resolvidas utilizando aí o teorema do passinho. Vem comigo aqui, só me ajuda. Vamos calcular o A18, é o A1 que é o primeiro termo, e a gente já tem o valor do primeiro termo. Quanto é que vale o primeiro termo? Vale 5, não é isso? O primeiro termo vale 5, mais 17 vezes a razão. Ó, eu já sei qual é a razão dessa PA. Essa PA aumenta de quanto em quanto mesmo dia? Essa PA aumenta de 3 em 3. É uma PA crescente de razão igual a 3. Tá aí, ó. Uma PA de razão igual a 3. Então vai dar 5 mais... Quanto é que dá 17 vezes 3? 17 vezes 3 dá 51. Não esquecendo que entre adição e multiplicação, primeiro a gente resolve a multiplicação. E aí 5 mais 51... Quem é o 18º termo aí dessa progressão aritmética? O 18º termo dessa PA é o número 56, ele que é o 18º termo. Beleza, Nanta aí? Legal? Tô devagarzinho, vamos devagar, tá? Nosso objetivo aqui não é correr, nosso objetivo aqui é fazer uma por uma, tá? É passo a passo para que você entenda, né, aquilo que a gente está querendo passar para vocês, beleza? Então, daqui, qual é a lição que ficou pra gente, tá? Que a PA é uma sequência padronizada. Se a PA for crescente, a razão é positiva. Se a PA for decrescente, a razão é negativa, tá? É melhor, para você resolver questões desse tipo, fazer a brincadeirinha do teorema do passinho. Tudo na vida começa com o primeiro passo, beleza não? Ninguém dá 18 passos se não tiver dado o primeiro passo. Ninguém dá 50 passos se não tiver dado o primeiro passo, legal? Então, o 18º termo dessa sucessão, tá? O 18º termo, ele é igual a 56, né? 56, o 18º termo dessa sucessão, beleza? Bom, vamos só voltar, e é o que a questão pergunta, né? Qual é o 18º termo dessa progressão? É o 56. Tem isso nas opções? Tem, D de dado, é isso, né? Esse aí é o 18º termo, D de dado, beleza ou não? Vamos só marcar aqui, tá? Vamos marcar aqui D de dado, ó. D de dado é o nosso 18º termo. Ficou claro? Beleza? É claro que a gente vai praticar isso, né, passo a passo com a resolução das questões, e você, de uma maneira tranquila, de uma maneira gradativa, você vai conseguindo entender, né, a técnica aí que te ajuda a resolver essas questões, beleza? O 150º número ímpar. Quer dizer, qual o número ímpar que está na posição 150? Legal essa questão, né? Ele quer saber, né, o número que está nessa posição. Vamos aqui para a próxima questão. Jardim, qual é o 150º número ímpar? E aqui é interessante. Por que, Jardim, interessante? Aqui ele faz uma sequência, né? Ele fala de uma sequência que é a sequência dos ímpares. Porque, veja bem, ele quer saber que número ímpar é esse que está nessa posição, na 150ª posição. Qual é a primeira coisa que vou ter que lembrar aqui? Primeiro, da sequência dos números ímpares. E é interessante que a sequência dos números ímpares, ela forma uma progressão aritmética, ela forma uma PA. Vem comigo aqui só para lembrar a sequência dos ímpares, tá legal? Vamos lembrar a sequência dos ímpares aqui, ó. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, legal, ó. E vai por aí afora. Veja bem, a sequência dos ímpares, ela forma uma progressão aritmética, forma uma PA. Só que forma mesmo? Forma. Veja que de um termo para o outro, há sempre um aumento de 2 unidades, ó. De 1 para 3 aumenta 2, ó. De 3 para 5 aumenta 2, de 5 para 7 aumenta 2, de 7 para 9 aumenta 2. A sequência dos números ímpares, ela é sim uma progressão aritmética, até especial, né? A sequência dos ímpares, assim como a sequência dos pares, a gente vai ver depois, tá? Então, isso é uma PA? É uma PA de razão, igual a quanto? É uma PA de razão igual a 2. Os ímpares, eles aumentam de quanto em quanto? Os ímpares aumentam de 2 em 2, tá? É uma progressão aritmética, cuja razão é 2. Uma PA crescente, diga-se de passagem. E aí, mais uma vez, o que ele está pedindo aí pra gente? Ele quer calcular o termo 150. Então calma aí, Jardim. O que ele está pedindo para eu calcular é o A150. Precisa de fórmula? Não. Usa o teorema do passinho. Não esqueçam disso. Qualquer A que ele pedir para calcular, A10, A15, A20, A40, A100, A200, A1000, tá? É o teorema do passinho que vai te ajudar. A50 significa dizer o quê? Que a tua jornada, a tua caminhada, ela é formada de quantos passos mesmo? De 150 passos. Não esqueça que tudo na vida começa com isso
aí, primeiro passo. Tudo na vida começa com o primeiro passo. Para eu dar 150 passos, eu tenho que dar o primeiro passo. Ninguém dá 150 passos se não iniciar a jornada, se não der primeiro o primeiro passo. Então tudo na vida começa com o primeiro passo. Então veja bem, a tua jornada é feita de 150 passos. Já dei o primeiro, para completar a minha caminhada, faltam quantos passos? Faltam 149 passos. Agora, não esqueça que cada passo desse que eu dou é a razão, né? De passo em passo é de razão em razão. Então, faltam 149 passos do tamanho da razão, tá aí. Então, teorema do passinho. A1 mais 149 reais. E é legal que você quiser tirar a prova real, olha só, 149 mais 1, só para tirar a prova real, pra você ver como é que você tá certo, ó. 149 mais 1 dá 150, beleza ou não? Tá? Você consegue realmente ratificar que isso aí é lógico, né? Isso aí é lógico, não é uma coisa, né, maluca, é uma coisa lógica, tá? Então, a 150 eu vou dar 150 passos, já dei o primeiro, para completar minha jornada faltam 149. Agora é só substituir os ingredientes. O A1 você tem, que é o primeiro termo. Quanto é que vale o primeiro termo dessa PA? Vale 1, vamos só substituir. O primeiro termo vale 1, mais 149 vezes a razão. Quanto é que vale a razão dessa PA? É uma PA de razão igual a quanto? Tá? É uma PA de razão igual a 2, tá aí, ó. 149 vezes 2 vai dar 1, mais 149 vezes 2 dá 298, é isso, não? 1 mais 298 vai dar 299. Ó. Então, quem é o termo que está na posição 150? É o 299, é o termo que está na posição 150. Então, veja bem, não estou preso à fórmula do termo geral, não estou preso a nada disso. Estou preso a uma análise. Lembrando que o A1 e a razão são os protagonistas. Aí eu faço a brincadeira aí do teorema do... Eu faço a brincadeira do teorema do passinho, beleza ou não? Legal? Então, 299, qual seria a alternativa correta dessa questão? Opção correta dessa questão, letra E, opção correta aí dessa questão. 299 seria a alternativa correta aí dessa questão, beleza? Né? O centésimo, quinquagésimo número ímpar é o 299. Foi ou não foi? Beleza? Vamos para a próxima questão. Legal, legal, legal. Tá? Questão número 3. Em uma progressão aritmética, legal, ó, a coisa já vai ficando mais interessante. Em uma PA, o primeiro termo vale 5 numa progressão aritmética. E o 11º termo é 45, né? 11º é o A11, né? 45. Aí a banca está pedindo para você calcular o 6º termo aí dessa... A banca está pedindo para você calcular o 6º termo da PA. Legal essa questão. E nós vamos resolvê-la de duas maneiras. Legal? A gente vai resolver da maneira clássica que a gente está trabalhando agora, usando o teorema do passinho, tá legal? E depois a gente vai resolver de uma outra maneira, que seria até a maneira mais rápida, tá? E a gente vai encurtir mais uma teoria, né? Uma síntese teórica aí para trabalhar com essa questão. Eu gostei aqui nessa questão, e vê se você já concorda comigo. Ele deu A1, que é o primeiro termo. Lembra que eu falei para você? Quais são os protagonistas de qualquer PA? Quais são? O A1 e a razão. O A1 ele já deu pra gente, ó. Você já focou aqui, ele deu o primeiro termo aqui pra gente, ó. O A1 vale quanto? O A1 vale 5. Jorginho, legal. Mas estaria faltando calcular quem aí para me ajudar? A razão. Se eu tenho A1, eu tenho que buscar a razão. Porque essa dupla aí, ela só anda junta, o A1 e a razão. Se ele me der o A1, eu tento encontrar a razão. Se ele me der a razão, eu tento encontrar o A1. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. A gente não tem que ficar preso a fórmulas. A gente tem que trabalhar num campo de análise, para não ficar decorando as coisas. Ele me deu o primeiro termo, me deu o A11, e aqui que eu queria que você guardasse, né, um truquezinho para facilitar a tua vida. E antes de eu resolver essa questão, por exemplo, se eu der para você, vou abrir um espaço aqui para uma síntese teórica, para você guardar um lance que vai te ajudar, tá legal? Depois a gente resolve essa questão. Por exemplo, eu falo assim para você, ó, numa PA o A2 vale 10, tô dando um exemplo aleatório, tá legal? E o A5 vale 22, tá legal ou não? Tá? Eu falo assim para você, só para você entender, tá? Numa PA, ó, tô dando um contra-exemplo só pra gente depois resolver aquela lá. Numa PA, uma PA aí, não sei qual é PA, não me interessa, o A2 vale 10, o segundo termo vale 10 e o A5 vale 22. Qual é a razão dessa PA? É aqui que eu queria que você parasse para prestar atenção em algo que vai ser fundamental para a sua vida. Você sabia que para você resolver questões desse tipo, você também pode fazer a brincadeira do teorema do passinho? Ele me deu o A2 e me deu o A5. É só você ver qual foi o deslocamento do A2 para o A5.
quantos passos você dá para sair do A2 e chegar ao A5. E vem comigo aqui que você já vai perceber o que eu estou falando. Ó. Do A2 para o A5, você deu quantos passos? Ah, Jorginho, eu dei 3 passos. Porque eu fui para o A3, depois para o A4, depois para o A5. Então, essas questões, elas estão pautadas em deslocamento, fisicamente falando. Fisicamente falando, é um deslocamento. Você está no A2 e vai para o A5. Do A2 para o A5, eu dei quantos passos? Eu dei 3 passos. Do A2 para o A3, do A3 para o A4 e do A4 para o A5. Eu dei 3 passos. Então, olha só que interessante. Do A2 para o A5, eu dei 3 passos. Não esqueça que, né? Cada passo que eu dou é do tamanho da razão. Então, eu caminhei 3R. É isso que eu quero que você pense em dia de prova. Caramba, do A2 para o A5, eu dei 3 passos. Em outras palavras, eu caminhei 3R. E eu posso mostrar isso para você, ó. Só para você entender aqui, ó. Esse é o A2, esse é o A3, esse é o A4 e esse é o A5, ó. Do A2 para o A3, eu caminhei 1 R. Do A3 para o A4, caminhei 2 R's. Do A4 para o A5, eu caminhei 3 R's. Olha, do A2 para o A5, eu caminhei 3 R's. É uma questão de deslocamento. Quantos passos você dá quando você sai do A2 e vai para o A5? Você dá 3 passos. E qual foi o deslocamento? Olha para cá em unidades. De 10 para 22... Tá? De 10 para 22, o teu deslocamento foi de quantas unidades? De 12 unidades. Olha a conclusão a que nós chegamos, que 3R é igual a 12. Para esse exemplo que eu estou dando, que ainda não é aquela questão lá. Então essas brincadeirinhas, sempre que ele te der 2 As, um A2 com A5, com A3, com A10, e pedir a razão, você pode fazer isso por deslocamento, pelo teorema do passinho. Do A2 para o A5, eu dei 3 passos, 3R. De 10 para 22, eu me desloquei de quantas unidades? De 12 unidades. 3R igual a 12. Aí daqui, claro, você já tira a razão, né? Se fosse para essa questão aqui, 12 por 3, a razão seria quanto? A razão seria 4. Vou levar essa teoria para lá. Só que é do A1 para o A11. Me ajuda, por favor? Do A1 para o A11, eu dei quantos passos? Ah, do A1 para o A11 você deu 10 passos. Não esqueça que cada passo desse é do tamanho da razão. Você caminhou 10 R. A1 para o A2, A2 para o A3, A3 para o A4, A4 para o A5, A5 para o A6, A6 para o A7, A7 para o A8, A8 para o A9, A9 para o A10, A10 para o A11. Você deu 10 passos, para você ter uma ideia. De 1 para 11, você deu 10 passos, 10 R. E qual foi o teu deslocamento em unidade? Me ajuda aqui, por favor. De 5 para 45, você se deslocou de quantas unidades? De 5 para 45, você se deslocou de 40 unidades. Você vai descobrir o valor da razão, só para você ter uma ideia. Então, tudo pautado no teorema do passinho. Volta aqui rapidinho. Do A1 para o A11, dei 10 passos, 10R. De 5 para 45, meu deslocamento foi de 40 unidades. 10R igual a 40. Já dá para achar o valor da razão até aí, beleza? Qual é a razão dessa PA? 40 dividido por 10. Isso é uma PA, coincidência aqui, tá? Uma PA de razão igual a quanto, tá? Uma PA de razão igual a 4, pra você ter uma ideia. Uma PA cuja razão é igual a quanto? Uma PA cuja razão é igual a 4. Só para você ter uma ideia. E aí já dá para calcular o A6, né? Já digo, como é que eu calculo o A6? Mete o passinho nele, né? Você pode calcular. A6 significa dizer que a tua jornada é formada de quantos passos? De 6 passos. Tudo na vida começa com o primeiro passo, pra você ter uma ideia. Tudo na vida começa com o primeiro passo, tá legal? Já dei um passo, para completar minha jornada, faltam 5 passos do tamanho de quem mesmo? Dá 5 passos do tamanho da razão, pra você ter uma ideia. Quem é A6? A1 mais 5, A6 é 1 mais 5R. Já dei um passo, faltam 5 para completar minha jornada. O A1 eu tenho, que vale 5, a banca já deu pra gente. Mais 5 vezes a razão. Qual é a razão dessa PA? Perdão, a razão dessa PA é 4, né? Vamos ver quanto é que dá isso aí. Vai ficar 5 mais 5 vezes 4, 20. Quem é o sexto termo dessa PA, que é o que a banca está pedindo aí. Veja se ela não está pedindo isso aí para gente, ó. Ela quer o sexto termo dessa progressão aritmética, dessa PA. O sexto termo, 25. Qual seria a opção correta dessa questão? Opção correta, letra C, a alternativa correta aí dessa questão. Mas não esqueça que no início dessa questão eu falei, olha, posso resolver essa questão de uma maneira mais rápida. Posso sim resolver essa questão de uma maneira mais rápida, tá? Eu vou mostrar a maneira mais rápida aqui para você e depois a gente vai fazer uma referência, né, mais precisa a essa propriedade, tá? A gente vai fazer, eu vou criar uma PA aqui, por exemplo, olha essa PA que eu tô criando aqui, ó, 258, tá? Uma PA
numa PA com número ímpar de termos, né? Perceba só que interessante, né? Essa PA tem 3 termos, é uma PA de razão igual a 3, né? Eu encurtei uma PA pequenininha, tá? Uma PA com número ímpar de termos, o termo do meio é a média aritmética dos termos extremos. Olha só que interessante. A média aritmética. Tá? Numa PA com número ímpar de termos, uma PA com número ímpar, o termo do meio, olha só, o termo do meio vale 5, é a média dos termos extremos. Já como é que eu calculo mesmo a média entre 2 e 8? Soma e divide por 2, tá? Querem ver como é que vai bater? Ó? Vamos calcular a média entre 2 e 8, ó. É 2 mais 8 dividido por 2, vai ficar 10 dividido por 2. Olha só que interessante, deu um resultado igual a quanto? A 5, a 5. Toda vez que você tiver... Você tem lá uma PA com número ímpar de termos, e ele pediu o termo do meio, é a média dos termos, é a média entre os termos extremos, a média. E essa questão que ele deu, ela poderia ser resolvida pautada nessa propriedade, só que é uma PA maior, né? Uma PA que tem 11 termos, olha só que interessante. Ele deu pra gente o A1, que vale 5, ó. Esse é o primeiro termo. Ele deu o A11, que vale 45. Vamos só botar aqui com outra cor pra gente visualizar. Ele deu pra gente o A1, que vale 5. Ele deu pra gente o A11, que vale 45. E ele quer o A6. O A6 é exatamente o termo do meio, tá? É o sexto termo, o termo do meio entre o A1 e o A1 e o A11, ó. A ideia seria essa, ó. Aqui você tem o A1, aqui você tem o A11. O A6 é o termo do meio. Jardim, como é que eu sei que o A6 é o termo do meio? É médio, ó. 1 mais 11 dá 12. 12 por 2 dá 6. O A6 é o termo do meio, é o termo central. Muita gente poderia ter no dia da prova resolvido essa questão utilizando essa propriedade aqui da média. Opa, numa PA com número ímpar de termos, o termo do meio é a média dos termos extremos. Você poderia ter feito isso daí, tá? O A6 que ele está procurando, né? E ele pede para você calcular, seria, o A6 que você está procurando, seria a média dos termos extremos. Importante ressaltar aqui, esse aqui é o A1 e esse aqui é o A11. O A6 é o termo do meio, né? Tá no meio, né? Entre 1 e 11, tá exatamente no meio. Você poderia ter feito, opa, já que ele é o termo do meio, ele é a média aritmética dos extremos. Você poderia ter feito isso. Já digo, como é que eu faço a média aritmética entre 5 e 45? Soma os números e divide por 2. A média aritmética ficaria assim, ó, 5 mais 45 sobre 2. Vai ficar 50 sobre 2. 50 sobre 2. O termo do meio vale quanto? Vale 25, ó. É o A6, seria um caminho mais rápido. Até mentalmente, se alguém tivesse percebido esse detalhezinho, teria matado essa questão. É que o meu objetivo aqui, nesse momento, é massificar usando o teorema do passinho, usando o A1 e a razão, mas a gente vai voltar a essa propriedade aqui lá na frente, beleza? Mas já estou antecipando para você, tá? Sempre que você tiver... né, 2 termos extremos, o início e o final, e o cara que ele pediu foi o termo do meio, você consegue usar, calcular fazendo a média aritmética dos extremos. É muito mais prático. O cara podia fazer isso mentalmente no dia da prova, beleza? Então, só para ratificar, opção correta dessa questão, letra C, alternativa correta, legal?